Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiano Marcel e hoje vamos falar um pouco de fração algébrica, um pedaço do que é a fração algébrica, da operação da fração algébrica e no que ela pode ajudar no cálculo de uma expressão numérica, né? Uma expressão contendo frações numéricas. Então, o problema está aqui. Efetue 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, onde n é um número natural, com exceção do zero, né? Então não teríamos 1 sobre zero, tá? E aqui muito menos, né? E logo em seguida ele pede o valor dessa expressão toda, notando que essas reticências que estão entre esse mais e esse mais quer dizer o seguinte: 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 4, 4 vezes 5, e assim a sequência segue, né? Vai 1 sobre 5 vezes 6, 1 sobre 6 vezes 7, só que para que não escrevamos tudo aqui no quadro, colocamos essas reticências até que apareça 1 sobre 98 vezes 99, mais 1 sobre 99 vezes 100, e paramos por ali. Cristiano, eu não vejo ligação entre essa e essa, mas existe. Vamos primeiro à resolução dessa. Eu quero saber qual é a resolução disso, né? 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Vamos aqui ao lado já dá para a gente resolver. Ó, vamos colocar aqui 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Esse n, 1 sobre n, e esse 1 sobre n mais 1, as duas frações algébricas contêm denominadores diferentes. Então, o que eu vou fazer? Essa fração eu vou multiplicar pelo denominador que está aqui, e essa daqui eu vou multiplicar pelo denominador que está aqui. E aí eu vou conseguir igualar as duas. Dessa forma, olha, vamos aqui comigo. N vezes n mais 1, n mais 1 em cima. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei nessa fração numerador e denominador por n mais 1. Como poderia fazer com qualquer fração, né? 2 sobre 3. Escolhendo um número diferente de 0, 2 sobre 3, eu encontrarei uma fração equivalente multiplicando aqui, por exemplo, por 5 e aqui também por 5, né? Ficaríamos então com 2 vezes 5, 10 e 3 vezes 5, 15. 10 sobre 15 seria uma fração equivalente a 2 sobre 3. Ali eu fiz o mesmo processo, contudo não com um número, e sim com a n mais 1, né? A expressão n mais 1, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, só que multiplicando o numerador e denominador por n. Então ficaríamos assim, menos n, que multiplica n no numerador, e abaixo n vezes n mais 1. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui, né? Daqui para cá, o que foi feito? Eu multipliquei numerador e denominador por n mais 1. E daqui para cá, o que foi feito? Eu multipliquei numerador e denominador por n. Tá? É bom ressaltar que eu não botei... multipliquei numerador e denominador por n mais 1 e multipliquei numerador e denominador por n. E aí, Cristiano? Bom, e aí agora eu tenho duas frações, uma subtração entre duas frações com o mesmo denominador. E agora sim, né, eu posso, bom, se esse denominador é o mesmo que esse, eu posso colocar ambos no mesmo denominador, né? Ficaríamos assim, vamos colocar aqui, n, que multiplica n mais 1, e repetindo o numerador daqui, temos n mais 1, menos n. Ah lá, n menos n, foi embora. Ficamos apenas com 1 no numerador e esse seria o resultado, né? Ó, vamos colocar aqui 1 sobre n vezes n mais 1. Esse aqui é o nosso resultado, né? Ou seja, 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1 é o mesmo que 1 sobre n vezes n mais 1. Chegamos à conclusão, vamos colocar aqui, vamos botar um lugar de destaque aqui, né? 1 vezes n mais 1, 1 sobre, perdão, n vezes n mais 1 é igual a 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Vamos pôr aqui um lugar de destaque aqui, né? Tá aí. Foi isso que nós fizemos na primeira assertiva, né? Tá, Cristiano, mas diga para mim o que isso vai me ajudar
Na segunda, né? Você disse que essa primeira ajuda a gente na segunda. Em quê? Bom, você há de convir que fazer o cálculo de todas essas frações, tirar a MMC de todas elas, colocar no mesmo denominador, vai ser uma coisa bem trabalhosa. Então, analise. Qual 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1? Se o n for igual a 1, n mais 1 é igual a 2. Se n for igual a 2, n mais 1 é igual a 3. Se n igual a 3, n mais 1 é igual a 4. Se n igual a 4, n mais 1 é igual a 5, e assim sucessivamente, até que cheguemos no penúltimo. Olha, se n for 98, n mais 1, 99. Se n for 99, n mais 1, 100. Então, todas essas frações, todas essas parcelas aqui, todas as frações que compõem as parcelas dessa soma, estão no mesmo formato que isso aqui, né? 1 sobre n vezes n mais 1. Então, eu vou escrever cada uma delas aqui, ó. 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Ou seja, o que eu fiz foi 1 sobre n vezes n mais 1 é o mesmo que 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 3. Como ficaria escrito 1 sobre 2 vezes 3? 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Dada o formato que nós vimos aqui, que está acontecendo com todos eles, né? 1 sobre 3 vezes 4. 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. O próximo, 1 sobre 4 vezes 5. N vezes n mais 1. 1 sobre 4 menos 1 sobre 5. E assim segue até que cheguemos nesse aqui, né, no penúltimo, onde ficaria 1 sobre 98 menos 1 sobre 99 mais 1 sobre 99 menos 1 sobre 100. Bom, nos ajudou muito, né? Porque olha só o que vai acontecer. O menos meio mais meio. Cancelamos, né? Subtraímos, melhor dizendo. Subtraímos aqui também. Subtraímos esse. Esse menos 1/5 vai subtrair com mais 1/5 que vai aparecer aqui, que vai sendo subtraído com todos os outros. Esse 1 sobre 98 vai ser subtraído com menos 1 sobre 98 que está antes desse sinal. Esse menos 1 sobre 99 vai subtrair com esse também. E aí ficaremos apenas com dois termos. Quais são esses dois termos? 1 sobre 1 menos 1 sobre 100. E aí o resultado coloca como preferir, né? Isso aqui é o mesmo que 1, isso daqui podemos colocar que seria 0,01, vamos colocar aqui direitinho, 0,01, então isso aqui vai dar 0,99. Tá aí. Tá certo? Bom, feito esse problema, eu queria propor para você um problema análogo na outra parte aqui, ó. 1 sobre 4 vezes 6, menos 1 sobre... Ah, menos não, mais, né? Todos eles aqui são mais, né? Mais, todos eles têm um sinal de mais aqui, assim como o outro. 1 sobre 4 vezes 6, mais 1 sobre 6 vezes 8, mais 1 sobre 8 vezes 10, até que cheguemos nesse daqui. Pense um pouco e daqui a pouquinho eu indico para você qual vai ser a solução que você vai ter nessa resposta. Bom, então, deixamos aqui tudo prontinho, né, para a gente ter uma agilidade maior. Se nós chamarmos tudo isso aqui, né, calculando o valor de tudo, se eu chamar isso aqui de x, por exemplo, multiplicando esse lado de cá e o lado de lá por 2, teremos que 2x é igual a cada termo com o numerador 2. Mas para que isso, Cristiano? É que eu acho que escondi o detalhe principal. Se a diferença entre cada um desses termos é de 2 unidades, está vendo? 4 para 6, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, o que não acontecia no anterior, a diferença era de 1 unidade. Esses valores eram consecutivos. Se você colocar aqui um 2, essa diferença entre eles, olha só como é que nós podemos desmembrar essa fração. Porque todas elas têm o mesmo formato, olha. A diferença, n, n mais 2. A diferença, n, n mais 2. N, n mais 2. Colocando um 2 aqui,
Podemos escrever esse 2 como n mais 2 menos n. Sim, Cristiano, porque nós cancelaríamos esse n com esse menos n e sobraria o 2, sim. Mas se separarmos esse aqui desse, teríamos n mais 2 sobre esse denominador, menos n sobre o mesmo denominador. E aqui, ó, cortaríamos, e aqui também. E o que sobraria para nós seria 1 sobre n, daqui, sobraria aqui 1 sobre n, menos 1 sobre n mais 2. Então, ficamos assim, 1 sobre n, perdão, 2, né? Sobre n vezes n mais 2 é igual a 1 sobre n menos 1 sobre n mais 2. Certo? Bom, o que fizemos então? Pegamos cada uma dessas frações e desmembramos tal como fiz aqui em cima. Então, o 1 sobre 4 vezes 6 ficou 1 sobre 4 menos 1 sobre 6. 1 sobre 6 menos 1 sobre 8. 1 sobre 8 menos 1 sobre 10. E assim por diante. A subtração de todos esses termos aqui vai dar 0, né? Aqui vai dar cortando todos eles, né? Subtraindo todos eles. Ficamos, então, apenas com 1 sobre 4 menos 1 sobre 5, que eu pus aqui. E aí, já para ganhar tempo, fizemos o MMC, deu 20, o MMC, resolvi toda essa fração, né? Deu 23 sobre 50. Esse 2 que está multiplicando veio para cá, dividindo 23, porém multiplicando 50, ficamos com 23 sobre 100, que é igual a 0,23, e esse é o nosso resultado. Ok? Por hoje ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Forte abraço!